certeza você, como advogado ou como tradutor, já se deparou com a palavra court. Uma grande tentação que a gente pode ter é traduzir court como corte o tempo todo. É claro que a gente pode traduzir court como corte, Supreme Court, Suprema Corte, ótimo, sem problema nenhum. Mas existem muito mais significados da palavra court do que simplesmente corte. Os exemplos que eu estou trazendo aqui nesse vídeo foram tirados do livro Inglês Jurídico, Tradução e Terminologia, da autora Luciana Carvalho Fonseca. Inclusive, recomendo fortemente que você adquira esse livro para você fazer seus estudos de inglês jurídico, de tradução jurídica, etc. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. He was nominated to the Supreme Court. Ele foi nomeado para a Suprema Corte, ok, sem problema nenhum. Então, aqui, literalmente, court vira corte. Número 2, agora a coisa começa a mudar de figura. Exemplo número 2. The Supreme Court reversed the judgments of the Ohio Supreme Court, the Ohio Court of Appeals, the trial judge, the jury. E aí a gente vai traduzir da seguinte maneira. A Suprema Corte alterou as decisões da Suprema Corte de Ohio, do Tribunal de Justiça de Ohio, do juiz de primeira instância e do Tribunal de Júri. Então, neste caso aqui, the Ohio Court of Appeals virou Tribunal de Justiça de Ohio pela comparação que a gente fez da justiça brasileira com a justiça estadual lá de Ohio. Então, neste caso, court virou tribunal. Exemplo número 3. According to Lopez, they complained about his writing to the court. Aqui também, facilmente, a gente cairia na pegadinha de corte como corte, mas olha só uma boa tradução. De acordo com Lopes, que é uma jurisprudência, eles reclamaram sobre ele ter escrito ao juiz. Então, nesse caso, court é juiz. Eu já vi, não vou me lembrar agora em qual seriado, enfim, uma cena numa série em que o juiz entrava, né? Então, portanto, era uma pessoa, né? O juiz entrava e aí tinha a palavra court, alguma coisa assim, the court has arrived, alguma coisa desse jeito, alguma coisa desse tipo. E aí o legendador colocou a corte chegou, a corte não sei das quantas. Então, muito cuidado. Court também pode ser o juiz de primeira instância. Cuidado com o contexto. Exemplo 4. Olha só. Although the Attorney General defends the cases in court, Brunner has hired an outside lawyer to manage the mess. Como é que a gente vai fazer, então, aqui com essa expressão in court? Olha só. Embora o procurador-geral defenda os casos em juízo, Brunner contratou um advogado externo para administrar o problema. Então, geralmente, quando a gente tem a preposição in, né, essa palavra in, e aí in court, a gente faz uma boa tradução como em juízo e não na corte. Então, in court, em juízo. Exemplo número 5. Women held their own property and often went to court to defend their rights. As mulheres tinham seus próprios bens e frequentemente recorriam ao judiciário para defender seus direitos. Sexto exemplo para a gente terminar. In fact, it requires a search of the lower court decisions to identify the nature of the gross obscenities the court protected with the First Amendment. Olha só como é que fica. Na realidade, é necessária uma pesquisa sobre as decisões da instância inferior para identificar a natureza das obscenidades que o juízo protegeu com base na primeira emenda. Então, aqui a gente está falando, ó, lower court decisions, e vai virar decisões da instância inferior. Para você que não tem informação jurídica, essa palavra corte, em português mesmo, pode ser muito complicada. Por quê? Porque a gente vê a palavra corte usada à torto e à direito por aí, mas, na realidade, corte aqui no Brasil, só é usada para segunda instância para cima. Segunda instância e instâncias superiores, em que há mais de um magistrado decidindo. Então, por exemplo, uma audiência trabalhista, onde há o juiz do trabalho, os advogados, testemunhas, produção de provas, etc. A gente não pode falar que isso é uma corte, porque a gente está na primeira instância. Então, corte, aqui no Brasil, a palavra corte só é usada da segunda instância para cima. O nosso STF, obviamente, é uma corte. O nosso STJ, por exemplo, também é uma corte. Mas, então, quando a gente está falando da primeira instância, aí mesmo que você não vai poder traduzir court como corte de uma maneira
correta, tá? Então, neste vídeo, a gente viu 6 possibilidades de tradução da palavra court. Corte, tribunal, juiz, juízo, judiciário e também instância. Então, recorra ao livro da Luciana Carvalho, recorra a bons dicionários bilíngues jurídicos, inclusive se você não tem um bom dicionário jurídico bilíngue, vá lá ao nosso site do Descomplicando e baixe o dicionário do Marcílio Moreira de Castro. Então, realmente, pare, faça uma pesquisa para entender se essa palavra court, naquele contexto, quer dizer realmente corte, ou, melhor dizendo, tem qualquer outro significado.